Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Gerson Willi e hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Você que já vem acompanhando aí as nossas lições, quero lembrar você que você pode baixar aqui os nossos slides, na descrição do vídeo. Você que está baixando, está gostando do nosso canal, não deixe de deixar aí o seu gostei e também compartilhar esse vídeo com a outra pessoa que queira também aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, queridos, sem perda de tempo, vamos ler aqui o nosso texto áureo, que se encontra em Jó capítulo 3, versículo 24, que diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática diz o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A nossa leitura bíblica em classe ela é bastante grande, né? Ela é de Jó, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 26, que diz assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que noite solitária, né? Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque agora jazera e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Versículo 14 diz assim: com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com um aborto oculto, não existiria. Como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cansam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dar a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e a procuram dela mais do que os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dar a luz a um homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Está aí então o lamento de Jó, a qual vai ser o instrumento de estudo que nós vamos utilizar hoje para embasar a nossa aula. Nós temos 3 objetivos nessa aula. O primeiro deles é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte. O segundo é declarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E o terceiro ponto, nós vamos pontuar que Jó representa os que estão em situação desesperadoras, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Então ele representa essas pessoas que estão numa tristeza grande, sem esperança alguma. Então a nossa introdução, queridos, basicamente uma recapitulação daquilo que nós vimos nas outras aulas. A gente sabe que Jó recebe agora os seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, e eles, quando chegam para falar com Jó, ficam espantados, E ficam ali estarrecidos e observam a grande calamidade em que Jó estava.
Então, ao se aproximarem e verem Jó desfigurado e fora do seu local habitual, sentado em um monturo de cinzas, não conseguiram proferir palavra alguma por 7 dias. Eles ficaram mudos em 7 dias, sem se dirigir a Jó. Quando fala que ficar sem se dirigir a Jó, né? Eles ficaram chorando ali, pranteando juntamente com Jó. E quem quebra o silêncio desse choro, desse pranto, é o próprio Jó. E aí, com a quebra desse silêncio, ele vai fazer um lamento. E o lamento de Jó, queridos irmãos, é um monólogo. Um diálogo é quando está conversando mais de uma pessoa, né? E um monólogo é onde Jó está expressando a sua tristeza, né? Fala com ele mesmo. Ele não está falando com Deus e ele não está falando com seus amigos. Eu deixei escrito aqui, que você vai baixar a lição. Você pode ver depois, né? Deus também não repreendeu Jó por isso. Deus não reclama porque Jó falou, né, do seu dia, porque ele colocou para fora essas tristezas, como qualquer ser humano tem que colocar para fora a sua angústia, o seu lamento. E aí, queridos, há uma diferença entre murmuração contra Deus e lamento em meio às situações de tristeza. Há uma diferença básica, né, digamos assim, distinta mesmo, em murmurar contra Deus e você se entristecer pela causa, pelo problema, pela angústia severa que você está passando. E é preciso que a gente não murmure contra Deus, porque Deus sabe o melhor para as nossas vidas. O que a gente pode fazer, sim, chorar, né, se angustiar, isso é do coração humano. Mas a gente sabe que Deus tem conforto. Seja qual for o seu problema, Deus tem conforto para as nossas vidas. Então, o nosso primeiro tópico vai falar a respeito desse primeiro lamento de Jó, né? Por que nasci? Jó vai se perguntar, por que eu nasci? Então, vejamos aqui esse primeiro ponto. Nos 10 primeiros versículos, vemos que Jó estava em uma dor profunda e questionava o motivo do seu nascimento. De certo, outros homens da Bíblia Sagrada também proferiram um lamento do íntimo, do profundo do seu coração, né? E como está escrito em Salmo 130, versículo 1, Deus, das profundezas eu clamo a ti. Jeremias também expressou semelhantemente, né, quando triste disse. Agora a tristeza de Jeremias é diferente da tristeza de Jó. O contexto de Jeremias é diferente, mas ele também aqui, amaldiçoa o dia em que nasceu e ele também fica aqui desejando que a pessoa que deu a boa notícia, porque era costume, a mulher entrava na tenda com a parteira e o pai ficava distante, do lado de fora ali, preocupado, né, com o acontecimento. E quando a parteira colocava a cabeça para fora, né, da tenda, dizia assim, nasceu, e dizia o sexo da criança, e aí o mensageiro corria para o chefe de família e dizia, é um rapaz, ou é uma moça, é um homem, né? E ele disse aqui que deveria ser amaldiçoado, né? Essa pessoa, Jeremias amaldiçoa aqui, deseja que essa pessoa seja destruída, né? E, na verdade, um sentimento poético também a respeito do seu dia por causa do tamanho angústia que ele está passando. Ele prefere não viver do que esse sentimento que ele está sentindo, né? Então é isso, queridos. O nosso primeiro ponto, a pergunta dele é essa: por que nasci? Aí questiona-se a Deus, por que o Senhor me permitiu ir para o mundo, se eu vim para sofrer? Então melhor que fora que eu não tivesse nascido. Então a gente chega aqui no nosso tópico 2. Antes a gente vai ler Jó 3:3, que diz assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Lembra que a gente falou de Jeremias agora? Então, que em lugar de memória viesse o esquecimento. Era isso que Jó estava desejando. Em meio à angústia, Jó permanece fiel a Deus e sem pecar. De forma poética, é descrito de como Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. O homem de Uz deseja que este dia não fosse contado com os outros dias da terra, que esse dia não entrasse no calendário. Então ele pede também para que Deus apague da memória esse dia. Ele não só pede para que esse dia seja apagado da mente dos homens, mas Jó também pede para que esse dia seja exterminado da mente de Deus, para que Deus não se lembre desse dia. Deus, é como se Deus pudesse perder a memória, mas a gente sabe que quando se passa uma questão metafórica, ele pede para que Deus não se lembre mais, né? E aí é como a gente vai ver a respeito dos pecados, que Deus não se lembra dos nossos pecados.
Então, queridos, continuemos aqui. Resistamos o dia mal com o auxílio divino. Então, nós devemos resistir ao dia mal, né? Estar firme nesse dia mal. Dias maus virão para as nossas vidas, né? Não vai ser todo dia de flores e que nesse dia a gente esteja pronto, firme, né? Com as ferramentas, os auxílios que Deus tem para nós. Ele não permite, né, que a gente seja provado além das nossas forças. Todas essas aulas a gente vai falar um pouco a respeito disso, que Deus não permitirá provação alguma além das nossas forças, e além disso ele ainda dá o escape. Então o outro ponto aqui, ele diz o seguinte, que nesse dia, em vez de ordem, que vire um caos, como se ele pudesse projetar-se no passado e olhar para aquele dia, e ele deseja que esse dia aqui tenha um caos, né? Então, ainda como forma poética, Jó deseja que o dia do seu nascimento torne-se um caos. O patriarca faz uso de um mito popular sobre um animal marinho chamado de Leviatã. Então, ele diz que os que têm possessão em relação a Leviatã, que façam que esse dia escureça, né? Então, segundo historiadores, acreditava-se que quando esse animal, o pessoal daquela época, aparecia, o dia se tornava em noite e a lua perdia seu brilho. O Leviatã era o causador de um eclipse total, por isso essa figura mítica aparece neste discurso. Então é por isso que a gente tem que entender, né? É uma figura de linguagem. É como se a gente dissesse, uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha ela não é responsável pelas estações do ano, né? E isso é uma figura de linguagem. Então, Jó está falando aí também numa figura poética e ele está desejando que esse dia... Eu vou dar um exemplo aqui como a questão das andorinhas, né? Eu queria que não viesse verão. Então, eu queria que todas as andorinhas andassem sozinhas por aí. Então, Jó estava usando uma linguagem poética para expressar o seu sentimento de tristeza e desejando que ele não houvesse nascido. Sem ele ter nascido, não teria sido colocado no meio das pessoas na existência e aí ele não teria participado desse grande sofrimento. Então Jó tece um destino sombrio e triste para o dia do seu nascimento. Ele quer que tudo aconteça de forma ruim, né? É como se ele estivesse lá nos dias de nascimento e agora pudesse lembrar do que ele ia passar. Então ele começa a desejar aqui que tudo dê errado no dia do seu nascimento, né? Que as coisas vão de mal a pior. Então no nosso segundo tópico diz que o segundo lamento de Jó, ele vai dizer por que ele não nasceu morto. E agora ele vai se questionar, né? A partir do versículo 11, Jó muda de amaldiçoar para reclamar. Para ele ter nascido morto, teria evitado de passar por essas tribulações. O patriarca entende que morrer é a melhor forma de descansar em paz. Então ele não estava querendo tirar-se e matar, senão ele já tinha feito isso. Mas ele desejou ter morrido antes. Primeiro ele deseja não ter nascido, agora ele deseja ter morrido no nascimento, digamos assim, né? Ter morrido assim que a sua mãe lhe concebeu. E a gente vai ver os versículos que ele diz assim, porque eu seria como uma criança que nunca viu a luz. Irmãos, nas angústias que a gente passa, né, das nossas vidas, a gente fica pensando várias coisas, a gente fica pensando por que eu não tomei tal atitude, por que não fiz, como a gente fica sofrendo, se martirizando, como se a gente tivesse algum poder de mudar o passado, né? E a gente não tem poder de mudar o passado. Podemos alterar algumas coisas, entre aspas, vejam no sentido que eu estou falando, no futuro, segundo as nossas escolhas hoje. Mas a questão de Jó é diferente, houve algo no âmbito celestial, no âmbito espiritual, que ele não tinha condições. Então, para ele, a melhor forma dele descansar em paz seria a morte. E ele, quando a gente leu ali a leitura bíblica em classe, vai falar que nessa angústia dele é como se ele estivesse procurando a morte, a sepultura, e quando ele achasse, ele pularia de alegria como se tivesse encontrado o melhor tesouro do mundo. Veja quão grande era a angústia de Jó. Então ele vai dizer que ficaria livre das tribulações. Se ele tivesse nascido morto, queria ter sido um nani morto, né? Que aqui no hebreu é nefel, um feto que já saiu da madre sem vida. Jó, de maneira alguma, faz apologia ao aborto. Ele usa uma figura de linguagem para desejar não ter nascido e enfrentar tantas provações. O mesmo termo é usado no Salmo 58, versículo 8. Então, ele não está pedindo, né? Não está fazendo apologia como se isso fosse certo.
É um momento de angústia, ele está num momento de desespero muito grande e ele deseja que dê tudo errado, como a gente já tem visto aqui, né, no início do lamento dele, no dia do seu nascimento. Então, no ponto 3, nós vamos falar uma realidade para o cristão. Qual é essa realidade para o cristão, né? Nós vivemos num momento de angústia aqui na Terra, irmãos. Apesar que você pode estar passando por um melhor momento da sua vida, mas estamos sujeitos a dor, sofrimento, a perda de familiares, a provações adversas. Mas no Novo Testamento observamos que enfrentamos muitas provações nesse mundo, mas é nesta nova aliança, feita em Cristo, né, que a gente vai falar aqui, também recebemos a promessa que estaremos com Cristo em um lugar onde não haverá tribulação nem morte. Continuemos firmes, porque fiel é o que prometeu. Enfrentaremos provas, talvez você esteja passando, né? Provações, porém nós temos que confiar, porque nada, irmãos, se resume a isso aqui, essa vida material, né? As pessoas costumam pensar somente aqui, viverem uma vida onde são baseadas, né, os seus conceitos totalmente na parte terrena. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos irmãos ali em Colossos que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Então, pensemos nas coisas que são do alto. Isso é que nos traz esperança para que a gente consiga enfrentar as tribulações da vida. Chegamos aqui ao nosso tópico 3, que é o terceiro lamento de Jó. Por que eu continuo vivo? Veja, ele queria não ter nascido. Se houvesse a possibilidade dele ter nascido morto, seria melhor. E agora ele pergunta, por que eu não morro? Eu estou passando por tudo isso aqui, não vou tirar minha vida, mas por que Deus não me mata? Ele já fez tudo isso. Será que Deus quer ver eu sofrendo assim? Por que eu ainda continuo desse jeito? É um questionamento de Jó. Então a primeira pergunta aqui de Jó é, vale a pena viver? No versículo 20 aqui do capítulo 3, ele vai dizer, por que se dá a luz a um miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Então, para ele, a pessoa que está angustiada, não tem necessidade dessa pessoa viver, né? A angústia, irmãos, rouba realmente a vontade da gente viver. Tem tribulações que a gente prefere não estar aqui nesse mundo, mas nós devemos entender que Deus, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, nesta sessão, a vida para Jó, havia se tornado intolerável. Ele não estava suportando mais viver. Ele não estava aguentando mais essa dor, esse sofrimento, esta lástima que tinha acontecido com ele. Né? A palavra amela aqui é usada para atribuir a alguém que vive na miséria. Né? Então, ele começa a falar aqui de miserável como se ele vivesse esse momento todo na miséria e não teria condições, não teria motivos, alegria, fundamento, não teria fundamento para continuar vivo. Quantas pessoas não estão assim, se perguntando por que eu ainda estou vivo? Porque as pessoas ao meu redor teve uma perda, talvez de parente, né? Um problema familiar grave e você fica se perguntando por que eu estou vivo? Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ouça a palavra de Deus, escute o que Deus tem para você, porque as nossas vidas não são colocadas no mundo a esmo. Nós temos um propósito a cumprir aqui na terra. Sem o favor de Deus, e o propósito verdadeiro é que você aceite a Jesus, né? Se assim não tiver feito, senão nós enfrentaremos a ira de Deus. Então, sem o favor de Deus, né? Ele pergunta, sem o favor de Deus, vale a pena viver sem o favor de Deus? Por que se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem encobriu? Por que dá a luz a alguém, né, que o caminho, né, do futuro está encoberto? Né? Então, por que Deus encobre a mim essas coisas? Não falou para mim que eu ia passar por essas questões e eu nasci para sofrer. Né? Então, vamos ver aqui. Essa pergunta busca entender o porquê Deus permite o sofrimento. E aí é uma das maiores perguntas da humanidade. Por que? Se há um Deus, por que ele permite o sofrimento? A gente tem que entender que, em primeiro lugar, o sofrimento não é por conta de Deus. O sofrimento, nós estamos sujeitos ao sofrimento, é por conta do próprio Adão que pecou lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus. Com certeza, se Adão não tivesse pecado contra Deus, Jó seria uma pessoa perfeita, né? E não como Deus, é claro, mas ele não estaria passando por isso. A gente tem que entender que a causa, a motriz geral, maior, é o nosso pecado. E depois a gente vai, como vimos na lição do número 3, Satanás é um dos responsáveis também por essa perspectiva de dor, sofrimento e angústia na humanidade. Então, muitas vezes,
não entendemos o porquê Deus permitiu passarmos por determinada situação, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus, irmãos, é perfeita, é agradável. Mesmo que a gente esteja não entendendo nada agora, mas lá na frente a gente vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque não foi feito a minha vontade, mas foi feito a tua vontade. A vontade de Deus, irmãos, é o que precisamos fazer, porque pregações hoje, canções hoje, nos levam a se revoltar contra a vontade de Deus, a não aceitarmos aquilo que está acontecendo em nossas vidas. O que nós não temos que aceitar é o pecado, a tentação, continuar cedendo à tentação. Mas em relação a alguns problemas, nós devemos orar e perguntar a Deus e questionar a Deus. Sim, não é pecado você questionar a Deus, né? Joaquim questionou algumas coisas e ele perguntou no seu sofrimento: será que vale a pena viver sem esse favor de Deus? Eu quero dizer para você, Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele tem um propósito para tudo debaixo desse céu, né? Desse sol. Então chegamos aqui ao nosso ponto final desta aula, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos igual a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses 3, 1, 4, né? Eu acabei de citando no início. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Ou seja, precisamos em Deus buscar força para passarmos essas tribulações e depois de passarmos essas tribulações recebemos de Deus a lição desse sofrimento, né? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é como disse o profeta Miqueias no capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, me alegrarei no Senhor e esperarei, né? Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá, mesmo nas angústias. A gente vai ver alguns salmos que o salmista começa desolado, entristecido, né, cabisbaixo, mas no final ele sempre recobra os anos e ele diz assim: eu esperarei no Senhor da minha salvação. Eu sou como oliveira verde plantado na casa do Senhor. Então, queridos, chegamos aqui ao final de mais uma das nossas aulas. Eu quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Se você gostou desses slides, pode baixar aqui na descrição. Fique à vontade para fazer a sua aula e usar aí em benefício dos santos. Não esqueça de curtir os nossos vídeos e compartilhar também esta aula, se assim você desejar. Deus abençoe você em Cristo Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.